Tocantins, conectados mais uma vez. Mais um programa Agroindústria Conectada começando. E no dia de hoje nós vamos trabalhar o assunto rotinas administrativas e fiscalizações em um SIM. Para esse tema tão importante no nosso programa de qualificação dos serviços de inspeção municipal do Estado, nós convidamos o querido médico veterinário do SIM de Palmas, Geraldino Ferreira Paz. Tudo bem com você, Geraldino? Tudo bem, Verônica. É uma satisfação estar aqui nesse novo, estar participando desse novo modelo, né, de Agrotins online. Isso é muito importante, porque a gente consegue levar para todos os colegas do mundo, até dá para se dizer dessa forma, as rotinas administrativas e de fiscalização de um SIM. E é importante a gente estar falando de um SIM da capital do Tocantins, né? Um SIM que está na ativa desde 1999, foi quando a gente começou esse serviço de inspeção municipal. E eu tenho a satisfação de dizer para todos que eu fui, desde o começo, médico veterinário de serviço de inspeção municipal. Então, eu posso dizer que eu comecei com o SIM de Palmas e estou até hoje no SIM de Palmas, com 2 anos que estive fora do SIM, né? E depois que retornei de novo para ele e estou até hoje. Então, a gente tem um bom conhecimento de como é que funciona mesmo o serviço de inspeção municipal. Passa para o próximo slide para nós, por favor, Verônica. Bom, o serviço de inspeção de Palmas ele foi criado em 1999, né, através da Lei 803/99, com seu decreto que regulamenta, que é o 102. Uma coisa que acontece no SIM de Palmas é que nós temos a Lei 1228/2003, que é uma lei dos produtos artesanais de Palmas, tá? E que está dentro do Serviço de Inspeção Municipal. Porque o Serviço de Inspeção Municipal está dentro do quê? Da Secretaria da Agricultura, né, que hoje é a Secretaria... Valendo. Ok. E a criação do Serviço de Inspeção Municipal de Palmas foi em 1999, né, através da Lei 803/99, e o seu decreto 102/99. E uma coisa que acontece no SIM de Palmas é que, a partir de 2003, nós tivemos a Lei 1228, né, e o seu decreto 89 é o que regulamenta os produtos artesanais. E que muitas vezes as pessoas estranham, porque o Serviço de Inspeção Municipal ele trata basicamente do quê? Da fiscalização dos produtos de origem animal. Mas o SIM de Palmas, através da Lei 1228, vem também com os produtos artesanais vegetais, né? E até por isso, né, quando vocês forem ver a nossa composição de técnicos, né, ela é diferente dos outros SIMs, né? Mas o SIM ele foi criado em 99, dentro da Secretaria da Agricultura do município de Palmas, hoje SEDER, Secretaria de Desenvolvimento Rural, e até o ano passado nós estávamos dentro de uma diretoria, que era da Diretoria de Comercialização e Abastecimento. Do ano passado para cá, mudou-se a estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Rural e nós passamos a ficar vinculados ao gabinete do secretário da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Passa para frente para nós, por favor. A equipe do SIM hoje ela é composta por um assistente administrativo, nós temos um engenheiro de alimentos, um engenheiro agrônomo e 3 médicos veterinários. Essa é a nossa equipe. Você pode ver que é uma equipe que, para o estado do Tocantins, é uma equipe generosa, boa, né? Nós temos com 3 médicos veterinários, um engenheiro de alimentos, né? E um agrônomo. Por quê? Por causa daquela lei da 1228, onde que a gente tem os produtos artesanais vegetais.
Então, ele faz essa função, ele faz essa parte dessa fiscalização. Uma coisa que é interessante a gente ressaltar no Serviço de Inspeção Municipal, e às vezes a gente participando de algumas reuniões, tem muitas vezes que as pessoas perguntam, mas por que os produtos com SIM não podem ser vendidos para outro município? Né? E isso, a última reunião que nós tivemos no Ministério Público, a promotora questionou isso, porque se nós éramos iguais, se nós éramos médicos veterinários, se nós fazíamos a mesma fiscalização, por que não podia? Aí, uma das coisas que eu ressaltei para ela é que o que é que ocorre? A legislação ela é clara, tá? É uma lei federal e que determina que o que é? Que o SIM é para o município, que o CIE é para o Estado e que o CIF é para o Brasil e a exportação. Mas o grande problema que a gente tem, e que muitas vezes a gente vê o que acontece, é o seguinte, é o problema muitas vezes político, são as interferências e as ações que as pessoas querem que ocorram, não seguindo os protocolos e o que é, e a sequência de como tem que funcionar a solicitação de um registro no Serviço de Inspeção Municipal. Muitas vezes o pessoal acha que é só chegar lá, não. O pessoal do SIM tem a obrigação de ir, mas é que nós temos que ter critérios, tem que ter uma sequência, tem que ter um protocolo, né, uma numeração e uma sequência desse trabalho. Então, isso é muito importante, né, para que isso ocorra em todos os SIMs, para que a coisa não aconteça assim, não, eu falei com o prefeito e tu tem que ir lá. Não, falou com o prefeito, ok, mas vai lá na prefeitura, protocola a solicitação e que nós vamos, quando o protocolo chegar aqui, nós vamos estar fazendo ação. Por quê? Para nós poder documentar. Isso é muito importante. Nós temos que dar valor à documentação, tá? Aos procedimentos do Serviço de Inspeção Municipal, porque aí nós vamos começar a ser valorizados. Próximo. Hoje, a estrutura do SIM de Palmas, né? Nós temos um escritório com computador, com internet, com telefone, onde fica a nossa funcionária, ela está ligada em todo o sistema da prefeitura e nós temos um veículo exclusivo para o serviço de inspeção. E esse veículo fica à disposição do Serviço de Inspeção Municipal, tá? Por 24 horas. Nós temos ODT, Ordem de Trânsito, 24 horas por dia. Qualquer problema de fiscalização ou denúncia, ou qualquer denúncia de irregularidade ou de alguma apreensão, nos chamam, nós temos o nosso carro, a gente pega o carro e vai fazer a ação. Tá, ok? Próximo. As empresas, né, que quiserem solicitar um selo, um selo do SIM para produzir alguns de seus produtos, nós hoje, com produtos de origem animal e vegetal, né, hoje o Serviço de Inspeção de Palmas conta com 26 empresas. Hoje nós temos 26 empresas registradas no serviço, né? E esse registro são de várias atividades, tá? Nós temos laticínios, nós temos de processamento de carne, onde que entram fábrica de espetinho, fábrica de linguiças. Nós entramos com cortes especiais de carnes. Hoje, em Palmas, a gente tem uma grande quantidade de empresas que estão fazendo cortes especiais para churrasco e para outros, né? E com isso eles estão embalando esses cortes especiais. Então, nós temos bastante fábricas desse processamento de carne também nisso, que são as carnes especiais. Processamento de mandioca, que é mandioca fechada a vácuo descascada, né? Fracionamento de frios, isso aí geralmente é reinspeção, são produtos inspecionados que vêm para a cidade de Palmas, para o Tocantins, e que são abertas essas embalagens que vêm com CIF ou com CI e que são fracionados, então eles recebem um selo de reinspeção do Serviço de Inspeção Municipal. É de bacon, fatia presunto, mussarela, calabresa, né? E assim por diante, vários frios. E também nós temos a reinspeção de ovos
né? Que também são ovos que vêm com CIF, que são reembalados aqui em Palmas, e fabricação de doce de leite, tá? E uma fabricação de doce de leite. Como é que a gente faz para que hoje algum empresário, algum produtor, porque nós não só atendemos empresas, nós também atendemos o produtor, o pequeno produtor. Qual é a diferença? É que o produtor ou o MEI, ele pode entrar dentro do artesanal, tá? Agora, quem vai montar TECIM, aí sim ele já vai ter que ter uma empresa regularizada, tá? O que ele precisa fazer? Ele precisa ir na Secretaria de Desenvolvimento Rural, e aí tem os seguintes procedimentos. Adiante. Qual é o passo a passo para a solicitação? Primeiro, ele vai na Secretaria, então, de Desenvolvimento Rural, e faz uma solicitação de uma visita inicial através de um requerimento de visita inicial, onde que ele vai colocar a localização, o que ele pretende produzir, qual é a quantidade que ele pretende produzir, até mesmo para a gente estar analisando se ele vai se encaixar dentro do SIM ou se ele vai se encaixar dentro do artesanal. Aí, então, no momento que ele faz essa solicitação, uma solicitação por escrito, e assina e deixa no serviço de inspeção da CEDER, nós agendamos uma visita inicial onde que esse técnico vai até o local, onde que vai ver o local, vai conversar com o produtor, vai ver se vai esclarecer para ele várias dúvidas que ele tem nessa visita inicial e colocar para ele, né, todas as documentações, o que ele precisa. Aí ele precisa o seguinte: qual é os documentos que ele precisa? Praticamente para todos, tanto para a Lei 803, que é do SIM, como para o artesanal. E ele precisa do quê? Dos documentos pessoais, CPF, carteira de identidade, comprovante de endereço. Uma das coisas, para o SIM, uma das coisas que é fundamental e que é uma das primeiras. O que é? Licenciamento ambiental. O SIM, eu não posso analisar nada sem ter a licença ambiental. Se ele pode produzir aquilo que ele quer produzir ou abater naquele local em que ele me chamou para mim fazer a visita inicial. Tá? Se for um abatedor, ele vai ter que ter a licença ambiental provisória para o abatedor para poder dar sequência em todos os nossos documentos. Tá? Já o artesanal é um pouco mais simples. Tá? Não há um rigor tão grande, porque é uma produção muito bem menor, né? A produção dos produtos artesanais, só para vocês terem uma ideia, ele pode trabalhar com 100 quilos de carne por dia, com 100 litros de leite, então, com 200 dúzias de ovos, é uma coisa bem limitada, uma coisa que, então, já não requer tanto, né, que por isso que não precisa ser empresa, pode ser MEI ou pode ser até o produtor através do seu CPF e do seu registro de produtor rural, né? Aí, então, nós estamos lá na licença ambiental. Aí nós temos, se for na cidade, precisa-se do habite e do uso do solo. Saber se a prefeitura, naquele local, aquele prédio onde que ele vai estar utilizando tem um habite, e se naquele local ele pode botar essa determinada empresa. Isso porque a Prefeitura de Palmas tem um uso do solo bem separado, então tem que se ter esse uso do solo. Outra, registro na junta comercial, o CNPJ, né? O CNPJ esse é para o MEI e para empresas. O produtor rural vai trabalhar com o seu CPF, né? O contrato social ou individual, se for empresa, né? O alvará de funcionamento da Prefeitura de Palmas, né? E a relação do maquinário que ele vai utilizar. Próximo. Uma planta baixa.
com cortes e o memorial descritivo do que ele vai estar utilizando nessa sala ou na obra que ele for fazer. Uma planta baixa com o fluxograma de produção, como que ele vai produzir, qual o maquinário que ele já deu a relação, a disposição desse maquinário e qual é o fluxo, onde que vai entrar a matéria-prima e onde que vai sair a matéria-prima pronta, né? Então, é um fluxograma, uma planta baixa com fluxograma de produção. Quais são os produtos que ele vai produzir? Ele tem que nos informar todos os produtos que ele vai produzir, né? E que nesses produtos, quais os produtos que serão utilizados para a produção, né? Qual é a fórmula desse produto que ele vai estar fazendo? Vamos usar um exemplo. Doce de leite. Eu vou usar leite, vou usar açúcar, vou usar bicarbonato, vou usar canela ou cravo. Tá? Vamos dizer que vai usar isso. Então, ele vai ter que colocar tudo aqueles produtos que ele vai usar, né, na fórmula. Outra coisa que é importante é o seguinte, é um manual de boas práticas de fabricação, né, de todos os produtos que ele vai estar fazendo e com seus pontos de controles, né? Uma outra coisa, análise da água que vai ser utilizada. Muitas vezes a gente se depara, mas eu vou usar a água da BRK. Aí, geralmente, a gente pergunta, ok, você vai usar água direta ou vai passar por um reservatório? Se for passar por um reservatório, precisa de análise, porque pode, às vezes, ocorrer alguma contaminação no reservatório. Então, é a necessidade da análise dessa água. Tá? Uma outra coisa... Helena. Nós temos a análise da água a ser utilizada. Isso é uma das coisas que, muitas vezes, tem algumas pessoas que nos questionam por que análise se eu uso a água da BRK. Se ele usa a água da BRK direto, sem reservatório, a gente aceita a análise da própria BRK. Agora, muitas vezes, se ele já tem reservatório, há a necessidade de ele coletar água lá dentro, né, e apresentar, e mandar fazer análise e apresentar para nós. O porquê? É bom a gente colocar isso, o porquê disso, né? Já aconteceu de uma empresa usava a água da BRK e começou a dar problema de contaminação nessa água dentro da indústria. E ele dizia que usava a água da BRK. O que é que tinha acontecido? A caixa d'água a tampa tinha rachado e tinha muita pomba em cima e estava dando a contaminação com as fezes das pombas. Então, a água chegava no reservatório bom, mas se contaminava no reservatório. Então, se tem reservatório, há necessidade da análise de água. Uma outra coisa, para o serviço de inspeção municipal, nós exigimos um responsável técnico, né, pelo estabelecimento, e ele tem que ter um contrato, e esse contrato tem que ser registrado no órgão, no conselho da sua categoria. Tá? Então, para todos, sim, assim. Já o serviço, o artesanal, nós exigimos o RT, mas só que não há necessidade do registro no órgão. Tá? Mas ele tem que ter um responsável técnico. Né? A rotulagem, toda a rotulagem tem que ser feita e entregue para o Serviço de Inspeção Municipal para fazer a avaliação e a aprovação dessa rotulagem. E o exame médico de saúde de todos os envolvidos na produção. Próximo. Após todos esses documentos que nós colocamos ali, após da parte de documentação que foi exigida, nós demos autorização para começar a construir ou para fazer a reforma da sala do local de funcionamento. No momento em que estiver pronto, né, vem até ser concluído, quando é concluído todas as etapas, vem para nós para ser liberado. Né? Então, liberado e nós darmos a numeração
do SIM daquela empresa. Os rótulos já estão aprovados, né? Só tem que botar o número do SIM. Então, ele recebe o número e a autorização para fazer toda a rotulagem e, no momento em que tiver com os rótulos prontos, nós vamos até a sala, fizemos essa sala de processamento, ou a indústria, industrialização dos produtos, e o que é? E fizemos a última vistoria e autorizamos o funcionamento. Isso é interessante, Verônica, e o pessoal que está ouvindo. Nós temos um vídeo que a gente vai utilizar aqui, que é uma sala de processamento de uma empresa que tem o artesanal em Palmas, tá? E eles têm um engenheiro de alimentos como RT deles, e nós tínhamos feito todo o processamento todinho, e aí veio a Covid. E nós já tínhamos feito tudo, eu tinha aprovado o rótulo, tudo, só faltava a última visita. E aí nós estávamos em ponto facultativo e estava sem as atividades da prefeitura. Mas aí ele entrou em contato comigo e aí eu digo, não, me faz o seguinte, me faz um filme que com essa filmagem eu te autorizo o funcionamento, porque o resto tudo já está aprovado, tudo certinho, nós já fizemos as outras vistorias e eu vou te aprovar. E esse vídeo é o que nós vamos estar utilizando, né? Quando um engenheiro de alimentos mandou o vídeo para nós, e eu quero, provavelmente, a próxima lâmina, né? A lâmina em que vai estar o vídeo, né? Do engenheiro de alimentos, do Eduardo. Vamos ver para a próxima. Esse aí. Não sei se tem como você colocar esse vídeo. Tem, vamos lá.
Ok, né? Ok. Na realidade, né, gente, assim, ó, só para vocês entenderem a importância de quando a gente faz essa vistoria final, quando ele fez esse vídeo que ele enviou para nós, alguns de vocês podem estar vendo, mas é aquele freezer que estava com a tinta esfolada, saída, e que estava sem o cabo de abrir o freezer. Isso foi coisas que foi apontado, né, para que ele fizesse a correção e que aí ele seria liberado. E outra coisa que eu chamo a atenção para vocês no final é que uma coisa que nós estamos adotando desde o início desse ano para todas as nossas empresas é que nós não estamos mais permitindo ar-condicionado, e sim forçador de ar, para poder dar uma temperatura adequada e estar produzindo um produto de excelente qualidade, de boa qualidade. E vocês assistiram um vídeo de uma empresa que não é assim, ele está dentro do artesanal de Palmas, né? E vocês podem ver o cuidado e o produto em si, toda a sala, né, muito bem montada, muito bem estruturada. E é esse o cuidado que nós temos com os nossos consumidores, para que realmente, quando saia com um selo de inspeção municipal, saia dali um produto de qualidade, um produto que as pessoas possam confiar. Certo? Próximo. Bom, as nossas fiscalizações, né, elas são feitas. Nós temos hoje a divisão nossa no Serviço de Inspeção Municipal. Eu sou médico veterinário e eu sou o coordenador do serviço, né? Só para vocês entenderem a estrutura nossa, como é que a gente funciona. E aí eu tenho 2 veterinários na inspeção, um agrônomo, e que trabalha comigo dentro do serviço de inspeção o engenheiro de alimentos. O engenheiro de alimentos me auxilia em toda a parte de processamento, toda a parte de aprovação de rotulagem, né? E toda a parte de aprovação na parte. E nós temos o pessoal da fiscalização. A princípio, hoje, todas as visitas iniciais são feitas por nós, por mim e pelo engenheiro de alimentos, nas visitas iniciais. Tá? E os outros 2 veterinários e o engenheiro agrônomo ficam onde? Na fiscalização. Na fiscalização, hoje nós temos 26 empresas e nós fizemos, no mínimo, uma visita por semana em cada uma das empresas. Tá? Porque o que é? Hoje, nós tínhamos um frigorífico, que vocês vão até ver uma foto desse frigorífico, que era o frigorífico de aves e de peixe, e que ele está interditado, está parado, ele está numa reforma, e ele, a princípio, está indo para o Serviço Estadual de Inspeção. Tá? Então, ele está em reforma. Mas, quando tem abate, aí nós precisamos de fiscalização permanente. Só pode fazer o abate de frango ou de peixe com a presença do fiscal do Serviço de Inspeção Municipal. Sem a presença do fiscal, não tem abate, não se pode permitir abate. Tá? Agora, nessas outras empresas, de laticínio, de processamento, de carne, de cortes, a fiscalização é esporádica. Então, o que é? A nossa equipe é dividida, né? E ela faz por semana. Hoje, se nós tivéssemos 30 empresas, seriam 30 visitas semanais. É uma visita por semana em cada uma das empresas. Para ver o quê? Ver o local, ver a matéria-prima que está sendo utilizada, qual é a quantidade, como é que estão sendo os procedimentos, qual é a temperatura da sala, que é um ponto de controle, como é que está sendo feito a utilização do descongelamento da matéria-prima. É feito toda essa fiscalização. Toda essa fiscalização ela é feita com quê? Em todas as indústrias, pelos nossos fiscais. E ela todinha é feita com o quê?
nós temos relatórios. Toda visita, toda fiscalização, ela é feita um relatório na hora. Tá? Então, hoje são feitas uma visita por semana em cada um dos estabelecimentos. Nossas equipes são divididas em 2 equipes, né? E essas equipes passam toda semana, não tem dia certo, não tem hora certa. Por quê? Porque todas as visitas são feitas de surpresa. Para quê? Para que cheguem de surpresa. E nós fizemos todas as nossas visitas, não tem horário marcado, são feitas de surpresas. Tá? Tem uma semana que se vai de manhã, na outra semana se vai à tarde, tem dias que chega a 8 horas, tem dias que chega a 10 horas, tem dias que chega a meio-dia. Depende de como vai se fazer e o que é. Por que essa surpresa? Se faz essa surpresa porque é para ver como é que estão funcionando. Quer dizer, as pessoas têm que estarem trabalhando sempre corretamente. Não é porque hoje vem fiscal, eu vou estar de avental, hoje vem fiscal, eu vou estar de touca, hoje não vem o avental, eu vou estar de aliança. Não. Tudo isso é fiscalizado. As roupas, as botas, a higienização, uma maneira de descongelar a matéria-prima, a temperatura da sala que está sendo processada a carne. Né? Hoje nós trabalhamos com a temperatura de segurança, que o que é? É de 13 graus para baixo. Então, todas as salas hoje, tem salas que você chega que está com 10 graus. Mas é frio? No início as pessoas estranham, mas depois acostumam. Por quê? Para dar qualidade ao produto que está sendo produzido. Próximo. Aí são algumas fotos dos produtos, né, que a gente produz. O queijo frescal, né, e os espetinhos. Próxima. Aqui é uma sala de processamento de carnes, uma fábrica de linguiça, e também o frigorífico, né, de aves e peixes, que eu disse para vocês que ele foi interditado no mês de março, e hoje ele está passando por uma reforma, e parece-me, pelas informações últimas que eu recebi da pessoa que está fazendo a reforma, que ele está indo para o CIE. Próximo. Todas as visitas de fiscalização são feitas um relatório. Nesse relatório consta o quê? Vocês vão ver a foto depois do relatório, consta o que está produzindo, qual é a quantidade, tá? E a produção daquele dia. E também se tem alguma irregularidade, elas são anotadas neste relatório. Tem um espaço para a gente anotar as irregularidades. Uma coisa que funciona para nós é assim, sempre que são feitos no relatório, né, eles são assinados por quem? Eles são assinados por nós, da fiscalização, pelos nossos fiscais, e pelo proprietário ou pelo responsável. Sempre que tiver no relatório 3 irregularidades apontadas, vai gerar uma advertência. Se depois dessa advertência tiver mais uma outra vez essa irregularidade notificada, aí ele vai para interdição e multa. Tá? Então, nós temos os nossos desses procedimentos, né? De advertência, depois da advertência é a interdição e multa. Tá? Todos os procedimentos são feitos em relatório, nenhum, são assinados. Né? E todas as empresas, obrigatoriamente, elas são obrigadas, até o 5º dia do mês subsequente, a entregar um relatório da produção. Esse é um outro ponto de controle que a gente tem. O que é? Ele é obrigado a preencher diariamente. Vamos usar o exemplo do seguinte. Eu produzi espetinhos. Eu produzi 1000 espetinhos hoje.
e produzir 1.000 espetinhos de frango e 1.000 espetinhos de carne de bovino. Se o fiscal chegar lá de tarde, ele já produziu isso, ele tem que estar anotado na planilha de controle dele o que ele produziu naquele dia. Se ele chegou lá hoje e ele produziu ontem 1.000 espetinhos, no relatório de ontem tem que estar feita a anotação do que ele produziu no dia anterior. Então, sempre é um ponto de controle da fiscalização, é a quantidade de produtos produzidos. E, além disso, no final do mês, até o 5º dia do outro mês, ele tem que entregar um relatório com o total produzido dia a dia, de toda a produção do mês, o que ele produziu e o que ele consumiu de matéria-prima e entregar todas as notas dessas matérias-primas que foram adquiridas de fora. Uma cópia das notas. Esses relatórios são entregues para nós via e-mail ou, hoje, modernizando mais um pouco, via WhatsApp, num link que a gente tem. Então, todos os meses eles são obrigatórios. Se eles não entregarem, entra na mesma coisa que tem lá. Advertência, interdição e multa. Tá? Ponto de controle, é a mesma coisa, nós vamos estar adaptando, vamos estar colocando um outro ponto de controle que é de temperatura. Tem que se estar trabalhando com a temperatura de 13 graus na sala de produção. Se chegar lá e ele não tiver com 13 graus, e ele vai ter uma pessoa que vai ser o responsável, que vai ter que anotar numa planilha qual é a temperatura que estava quando ele começou a produzir. Tá? Porque ele só pode produzir quando a temperatura da sala tiver 13 graus. Próximo. São fotos de fiscalização, produção de queijo, né? E produção de cortes especiais, né? Numa outro estabelecimento que a gente faz fiscalização. Próximo. Ainda foto de fiscalização, né? É uma outra que a gente que tem mel, né? E espetinho também, né? De cortes especiais de espetinho e mel. Próximo. Todas as fiscalizações são feitas com relatórios, voltou para trás. Não. Aí sim. As fotos dos relatórios, né? Esse relatório que está à esquerda, né? É o laudo de inspeção diário do SIM, né? É onde que vai o nome da empresa, vai CPF ou CNPJ, o número do SIM, a data, o que ele fez, e embaixo tem ali, ó, o que ele está produzindo, né? E cometeu irregularidade, quais são as irregularidades, né? E o outro termo, né, é um termo que a gente utiliza para apreensão de produtos estragados ou produtos mal feitos, né, ou que não estão de acordo com a fiscalização. Ou ele pode ir para depósito, ele vai para inutilização, né? Ele pode voltar para devolução se foi comprovado e ele corrigiu a coisa, pode ser interdição e a desinterdição. Esses são os dois relatórios que a gente utiliza. Você pode ver que é o fiscal sanitário e o responsável que assina. Geralmente, todas as ações de multa, de apreensão ou de interdição, ela é sempre feita nunca por um fiscal sozinho, sempre por dois fiscais juntos. Tá? Nós procuramos trabalhar, né, as nossas equipes sempre de dupla, para que sempre tenha dupla para estar fazendo todas as ações em dupla na fiscalização e nunca um sozinho. Próximo. Nas fiscalizações, o que nós verificamos? As condições higiênico-sanitárias da sala, as condições de temperatura da sala, né? É uma das coisas que a gente tem uma preocupação bastante grande, né? E principalmente nós aqui no estado de Tocantins, em Palmas, pela temperatura, né? Em que o processo de contaminação
para estragar a carne, né, ela é muito rápida. Então, a gente precisa ter, é uma questão de segurança alimentar a temperatura da sala. Então, por isso que a gente hoje até tem alguns livros, alguns que citam 16 graus, que teriam uma condição boa. Nós preferimos pecar pela qualidade e pedimos 13 graus hoje. Nós trabalhávamos com 16 e, a partir desse ano, nós passamos para 13. Todas as empresas que estavam cadastradas no SIM e que estavam utilizando ar-condicionado, eles estão sendo notificados, estão tendo um prazo razoável, bom, de 6 a 8 meses, para o quê? Para haver a substituição do ar-condicionado pelo forçador de ar, porque o forçador de ar tem condições de dar uma temperatura de 13 graus, 12 graus, é onde que não há o crescimento bacteriano nessa temperatura. Tá? E até mesmo, se eles quiserem fazer um descongelamento da matéria-prima, eles podem botar a matéria-prima dentro da sala e deixar a refrigeração ligada e fazer um descongelamento mais correto. Né? Tem que ter uma coisa que a gente procura sempre ver na rotulagem, a data de fabricação, a partida, a embalagem para ver se ela está correta. Né? Parece mentira, mas é uma das coisas que às vezes a pessoa troca as embalagens, tá? Então nós temos que estar fazendo essa fiscalização. As condições da matéria-prima, se a matéria-prima está em condições, se ela não está estragada, se ela não está vencida, se tem data de validade nela. Né? As condições de armazenamento dos produtos acabados, como é que eles vão colocar. Né? Por exemplo, naquela sala lá do vídeo, lá que vocês viram, aquele freezer com aquela tampa que estava descascada a tinta, aquilo ali é um motivo de contaminação. Então, ela tem que ser pintado. O que nós dizemos? Que fosse pintado e que fosse colocado o cabo para abrir. Então, por isso que a gente faz essas fiscalizações, porque vocês passam as coisas, então, para que não passe. Né? A vestimenta dos funcionários. Né? Uma coisa que a gente, só para vocês terem assim, uma ideia, principalmente em alguns estabelecimentos comerciais maiores, onde que muitas vezes as roupas brancas dos funcionários, nós temos alguns que às vezes eles vinham de casa. Né? E aí a gente começou a proibir isso. Ele não pode vir de casa com roupa branca, ele tem que colocar a roupa branca lá no local de trabalho, lá no vestiário. Né? É lá que ele tem que colocar. Né? Porque a roupa tem que estar limpa, tem que estar de acordo para quê? Para que essa vestimenta esteja realmente branca. Uma outra coisa que às vezes vem, as pessoas às vezes questionam a gente, assim, eu posso fazer uma roupa preta com vermelha para o pessoal trabalhar dentro da fábrica, que está processando carne? Não, ela tem que ser branca, porque branca vai aparecer o quê? Está limpo ou está sujo? Ah, mas ele trabalha numa parte que é numa área suja. Bom, lá na área suja ele pode. Vamos a um exemplo, um abatedouro de frango. Na área de depena e de sangria, ele pode estar trabalhando com um bege, mas lá na área limpa, que é onde que ele está fazendo a evisceração, que ele está limpando, lavando e colocando no chiller e empacotando, lá é só branco. Tá? Condições de armazenamento desses produtos acabados. Como é que está a temperatura desse local? A temperatura está correta de armazenamento? É isso todo que a gente faz. A temperatura no transporte está correta? É a mesma que está no estabelecimento? Né? Nós, às vezes, encontramos alguns, como são pequenos, eles utilizam a geladeira, o freezer na fase de refrigeração. Quando eles vão levar, eles têm que botar o queijo, têm que botar o gelo, porque eles muitas vezes não têm um transporte refrigerado, mas eles têm a caixa com gelo e o queijo dentro, né, dessa caixa. Então, o transporte também, porque é a responsabilidade do serviço de inspeção, o transporte até chegar ao comércio. Até chegar ao comércio é responsabilidade do serviço de inspeção municipal. Muitas vezes essas pessoas acham que é só até lá dentro da empresa, a hora que saiu da empresa não é mais. Não. A nossa responsabilidade de fiscalização é até o produto chegar no supermercado, até chegar na feira, tá?
Aí, nesse momento em diante, passa para quem? Passa para a fiscalização. As condições de armazenamento, né? Onde que ele vai armazenar, a temperatura desse reservatório, desse local de armazenamento, se é uma câmara fria, se é um freezer, a temperatura está na temperatura correta, né? Então, esses produtos têm que ficarem armazenados. Uma outra coisa que é importante a gente ressaltar e que muitas vezes as pessoas acham que não é de nossa responsabilidade do SIM, mas é o transporte. Se eu for transportar, o que eu for transportar, se eu tiver um espetinho numa temperatura de 5 graus centígrados, para ele sair e para o meu transporte tem que estar a 5 graus centígrados. Tá? O que ocorre muitas vezes assim, mas o nosso pequeno não tem condições, ele não tem um veículo refrigerado, mas aí ele tem uma caixa de isopor onde que ele vai botar o produto, vai botar o gelo e ele vai dar as mesmas temperaturas que está dentro da sala. Tá? Então, porque a nossa responsabilidade é o transporte até chegar no comércio. Exemplo, produziu, quando chegou na porta do supermercado, que entrou para dentro do depósito do supermercado, a partir daí acabou a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é controlar a temperatura até aí. A entrega de carcaças é até a hora que chega no açougue, que estiver descarregando, porque lá dentro do caminhão a temperatura tem que estar correta. Ainda é de responsabilidade do serviço de inspeção. Agora, quando entrou para dentro do supermercado, passa a ser de responsabilidade da vigilância sanitária. Isso que muitas vezes as pessoas confundem vigilância sanitária com o serviço de inspeção municipal. O serviço de inspeção municipal vai fiscalizar o produto na origem, na industrialização, na produção, transporte até entrega no comércio. Essa é a nossa atribuição, é a nossa fiscalização. A fiscalização no comércio é da vigilância sanitária dos municípios. Próximo. Salas de processamento de frios, né, de linguiça, uma fábrica de linguiça e uma fábrica de queijo, tá? Também fiscalizada com sim, queijo frescal. Tá? Próximo. Destack são cortes especiais, são animais cruzamento industrial, né, com Nelore e Aberdeen, e que é feita o abate e feita todo um bovino com cortes especiais para ser vendido, né, e ovos, né, que é a reinspeção de ovos. Né. Hoje nós temos de reinspeção de ovos 3. De cortes especiais de carne, nós temos 4 empresas que já estão fazendo esses cortes especiais. Tá? Todos os cortes especiais para assado, para chapa, para grelha e para uma série de outros cortes. São produtos que nós estamos produzindo e fiscalizando aqui pelo Serviço de Inspeção Municipal. Próximo. Uma das coisas que ainda a gente tem dificuldade, né, e vejam bem, lá se vão 21 anos de serviço de inspeção e mesmo assim, às vezes, a gente encontra algumas dificuldades. Né? Uma delas está aí, nesta, que chama-se exames laboratoriais. Tá? Ainda nós temos algumas dificuldades nesse sentido, que a gente queria fazer no mínimo de 2 a 3 exames físico-químicos e microbiológicos dos produtos produzidos e fiscalizados pelo SIM, mas é uma coisa que a gente ainda não conseguiu, tá? Devido a custos, devido a dificuldades, principalmente porque tem que ser laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura, e isso dificulta bastante para a gente, que tem que ser em Goiânia ou Belém. Né? Nós até tentamos fazer algum convênio com o LACEN aqui em Palmas, estava quase acertado para fazer, mas
ele serviria para um embasamento para nós, e não para punições e advertências e coisa, porque está aí só em laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura, de acordo com a nossa legislação, né? Então, eles não estão sendo feitos, né, por falta desse convênio. É uma necessidade urgente da gente fazer, né, e a gente está trabalhando e fazendo o possível para que isso comece a ocorrer, porque aí sim a gente vai ter realmente fazer um fechamento de todo o trabalho que a gente vem fazendo de inspeção. Próximo. Também a gente não vive só de coisas boas, né? Eu estava botando tudo bom e, às vezes, em quando a gente encontra isso que está aí. Ó. Olha essa matéria-prima, né? Só para vocês terem uma ideia, aí deu quase que 450 quilos de matéria-primas que foram apreendidas e que foram inutilizadas. Por quê? Estava dentro de câmara fria, mas o quê? Mal condicionada, mal organizada, e carne se deteriorando, contaminada no meio dessas carnes que vocês estão vendo aí. Então, isso aqui foi tudo apreendido, né? Porque estava mal condicionada dentro de uma câmara fria. Então, eu coloquei a parte bonita antes, mas eu acho que a gente precisa mostrar isso. São muitas coisas que a gente encontra. Quando a Verônica me pediu, e disse assim, eu quero umas fotos de fiscalização. Eu até brinquei com ela, porque é muito difícil, às vezes, a gente bater foto de coisa certa. Geralmente, a gente bota, eu tenho muitas fotos de coisas erradas. Porque o que é? Porque a nossa prova, o nosso... hoje, antigamente, a gente andava com a máquina fotográfica. Hoje, com os celulares, é uma das coisas. Todas as irregularidades, todas as vistorias, tudo que a gente faz é fotografado. Porque todos os relatórios têm o relatório e tem as fotos para comprovar aquilo que a gente está dizendo. Para que amanhã ou depois não diga, fulano foi lá e liberou, ou fulano foi lá e liberou assim, assim. Não. Então, tudo é feito com documentação fotográfica hoje. Próximo. As denúncias, né, elas são realizadas hoje, né, pela ouvidoria do município, né, no 0800 64 64 156, ou pelo e-mail da ouvidoria, ou pelos telefones da CEDER, né, pelo telefone da CEDER, que é o 3212 7280, ou pelo e-mail do SIM, sim.palmasto@gmail.com. Tá? Essas são as onde que pode ocorrer as denúncias, né, para que a gente esteja tomando as providências necessárias, se for de nossa competência. Se não for de nossa competência, essas, porque muitas vezes as pessoas trocam, se for de competência da vigilância sanitária, nós repassamos para a vigilância sanitária. Próximo. A renovação. A renovação do serviço de inspeção, ela se dá todos os anos até o dia 31 de março. Então, todas as empresas têm o mês de janeiro, fevereiro e março para fazerem a renovação do seu serviço de inspeção municipal. O que é exigido nessa renovação? Vamos dar um exemplo de umas coisas que são obrigatórias. Exames médicos de todos os funcionários. Análise da água é feito anualmente. O alvará de funcionamento daquelas empresas, das empresas, não os que trabalham com CPF, porque esses não têm alvará de funcionamento. Vamos lá, o que mais? Se ele modificou, ou que está querendo modificar alguma planta, ou botar mais um produto nessa hora. Claro que ele pode fazer, se ele quiser botar mais um produto, ele pode fazer durante todo o ano, né? Uma outra coisa que a gente pede, né? Se houve se eu tenho uma empresa e houve alguma troca de contrato social, alguma coisa,
ele tem que levar esse contrato social novamente para nós. Então, a fiscalização de praxe para renovação feita anualmente. Esse ano, devido à pandemia, devido ao coronavírus, foi estendida a renovação, tá? Assim como quase todos, até dia 30 de julho de 2020. Era 31 de março, foi jogado para 30 de julho de 2020. Né? A pessoa faz a renovação e, no momento em que ele fizer a renovação, entregar os documentos, ele recebe o alvará ou o certificado que ele está atualizado no Serviço de Inspeção Municipal. Tá? Então, é dessa maneira, né, que é feita anualmente a renovação. Todos os anos elas têm que serem renovadas, né? Para até mesmo para que a gente faça, às vezes, algumas correções que ficaram para trás e a gente deixa para ser cobrado quando da renovação. Tá ok? Próximo. Bom, muito obrigado, gente. Eu acho que aqui eu consegui dar para vocês, né, uma ideia, né, e um serviço de inspeção municipal faz, como que ele libera, como é que ele faz as fiscalizações, né, e nós estamos à disposição de vocês no Serviço de Inspeção Municipal de Palmas, né, para tirar alguma dúvida, né, e eu não sei como é que vai ser no dia da palestra, se vai ter algum link, alguma coisa para a gente tirar dúvida ou passar alguma informação. Eu me coloco à disposição, né, Verônica? Passa para nós, né, depois que você passar essa palestra, se alguém quiser mais informação ou tirar alguma dúvida, pode ser por telefone, pode ser pelo meu e-mail, pode estar entrando em contato, que a gente está à disposição para os esclarecimentos necessários. Ok? Obrigado, tudo de bom para vocês e estamos às ordens aqui. Tá? Geraldino, eu quero muito agradecer você, foi uma palestra muito esclarecedora. Palmas, com certeza, tem um dos serviços de inspeção municipal que os demais do estado devem mirar como exemplo, principalmente aqueles que pleiteiam a formalização dos consórcios intermunicipais. Por muito tempo, as pessoas entendiam que a fiscalização do SIM, ela tinha um modelo particular. Sim, ela tem, as fiscalizações elas são de caráter mais orientativo no primeiro momento, no momento do acolhimento, onde se dá a inclusão produtiva. Todavia, nós estamos falando de produtos de origem animal, que por si só já representam um risco sanitário muito grande quando não trabalhados, processados da forma adequada. E veio esse momento de pandemia para coroar tudo que todos os fiscais e inspetores falam ao longo dos anos, né? O alimento ele tem que ser veículo de saúde e ele não pode ser veículo de mais uma doença, né? Então, mais do que nunca, a gente vai precisar de serviços de inspeção fortalecidos e que cumpram o seu papel. Acreditamos, nós da SEAGRO, que tudo é caminho, processo, por isso a gente pediu ajuda e dentro dessa programação da Agroindústria Conectada, a gente está disponibilizando passo a passo, vamos colocar um e-book dentro da nossa página da AgroTeams e também depois dentro do nosso site da AgroSim. Eu agradeço a você, Geraldino, por se colocar à disposição, porque dúvidas surgirão, muitas dúvidas, né? Porque é um caminho. Veja que você falou que dentro do SIM foi difícil, a gente tem muitas fotos que evidenciam não conformidades, né? Que é a realidade da fiscalização. Agora, você imagina numa realidade mais distante do interior do estado, onde esse processo realmente vai ser construído. Mas eu acredito que, tendo os passos, facilita muito mais essa caminhada, porque você já tem esse pioneirismo, essa expertise. Outro caso que você falou, o SIM de Palmas está pedindo os forçadores de ar, né? E abaixando a temperatura, né, para 13 graus ou menos, né? E em muitos municípios... Oi, caiu a instabilidade, né? E em muitos municípios, até o ar-condicionado ainda é uma realidade que se tem lutado.
Mas que é por isso longe que a gente também acredita no plano de adequações. O SIM, ele tem que saber utilizar os instrumentos possíveis que não causem nenhum desvio sanitário, que isso é muito importante a gente deixar claro, que tudo é permitido desde que não infrijam a lei e que se observem os requisitos sanitários. Né? A orientação ela é permitida, mas aquilo que é causa de não conformidade não tem como se permitir, nem tem prazos, né? Oi, Geraldinho. Essa é uma das preocupações, uma coisa até eu esqueci de colocar, né? Que hoje nós, no Sim de Palmas, todos somos concursados. Tá? Não tem nenhum contratado. Eu vejo isso como uma vantagem muito grande. Uhum. Tá? Por quê? Aqui entre nós, não está gravando isso, né? Eu vou parar agora. Espera aí, então... vamos lá. Deixa eu parar. Então, pessoal, essa foi a nossa conexão de hoje, rotinas administrativas no Serviço de Inspeção de Palmas, com a presença do médico veterinário Geraldino Ferreira Paes. Muito obrigado mais uma vez, Geraldino. Pessoal, aguardamos vocês numa próxima conexão. Até mais. Até mais, falou, obrigado. Tchau, tchau.